Um, dois, três, já tá aí. Olá, estamos de volta aqui no nosso programa Falando da Mente. Eu, André Ricotti, minha amiga aqui, Leila. Tudo bem, Leila? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar mais um pouquinho sobre esse assunto? Vamos falar. Mas eu queria só antes pedir, aproveitar esse minutinho e dar um recadinho. Espero que vocês estejam gostando do que a gente está trazendo. E o convite é, sigam aí o nosso canal, assistam os vídeos, deixem comentários. Se estiver gostando, diz o que você está gostando. Se não estiver gostando também, diz pra gente o que não está bom. Vai ser um prazer para a gente ouvir e fazer as devidas correções. Mas é importante, siga o canal, passe para os seus amigos, passe para aquele tio, aquela prima que você não, né, você acha que está Comentem. precisando ouvir. A gente vai agradecer bastante, né, Leila? Principalmente quando fazem comentários, né? Que é importante para a gente trazer mais conteúdos, É isso aí. né? E a gente vai também melhorando cada vez mais, porque é importante a gente saber o que as pessoas têm interesse, qual o interesse, de que forma eles estão, assim, contribuindo. Eles vão contribuir conosco, né? Com certeza, com Dando certeza. a percepção desses conteúdos. E a gente já quer deixar, a gente vai falar mais, mas deixa aí o que vocês querem ouvir também. Desafia a gente, né? É importante. A gente está indo por um caminho que a gente acha importante, mas deixa aí alguma. Pô, queria ouvir sobre isso, tenho dúvidas sobre isso, coloca aí que a gente vai buscar ajudar, tá bom? Mas então vamos lá, Leila. Acho que a gente falou no último sobre fé e hoje você me falou para a gente falar de frequência. Leila, que história é essa de frequência? É do rádio, não? AM, FM? É um pouquinho de tudo, né, André? Porque, como a gente falou de sistema de crença, a gente falou de fé, e a frequência é um pouquinho de tudo isso, porque a frequência é a vibração. Ela. Como é que eu vou te explicar isso? Como é que nós vamos colocar isso para as pessoas entenderem melhor? Né? Tudo que eu penso, tudo que eu sinto, é decodificado, é enviado para nossa mente em forma de pensamento, e o pensamento tem uma onda, é uma onda elétrica, né? E eu estou emitindo o tempo todo, todos nós estamos emitindo o tempo todo essa frequência através do pensamento. Então, isso envolve o nosso sistema de crença, né? Envolve o quanto, veja bem, o pensamento positivo ele vai gerar uma vibração, uma sintonia. O pensamento negativo vai gerar uma. Então, ainda um pouquinho, eu gostei quando essa conexão que você fez da frequência com o pensamento, e tem se falado muito isso, mas algumas pessoas têm um certo, tudo é, tudo é energia, né? O pessoal ouve um pouco isso. Vamos pedir ajuda do meu amigo ali, só para botar o slide para ela. E tem gente que fica meio cético, né? Esse papo de energia, né? Vocês ficam falando que tudo é energia. Mas, na verdade, tudo é energia, né? Tudo é energia, E André. a força do pensamento, o que a gente gera, né? É uma onda. A frequência é essa onda, né? Quem estudou na escola ali vai lembrar da frequência. Na verdade, a frequência é uma onda. A luz, para quem não sabe, a luz, ela é uma onda. As cores que a gente enxerga, ela é É uma uma onda de onda. energia. Então, E nosso cérebro decodifica isso, né? e aí, esse é o ponto. A força que o nosso cérebro tem em produzir isso, acho que a gente não tem essa noção, né? Por isso que é tão Nós importante. não temos a noção. Isso vai influenciar em tudo na nossa vida. Tudo, tudo. Porque a gente tem muito preconceito quando a gente fala de frequência. Existe uma rejeição. Por quê? Porque as pessoas não conseguem compreender que energia é matéria, né? É uma matéria condensada. Então, é uma polêmica tudo isso. Mas quando a gente começa a compreender que tudo, toda a nossa vida, né, ela é desenvolvida porque um espermatozoide. Espermatozoide é o quê? É verdade, né? É uma carga elétrica, é uma energia, é É uma verdade. memória. Né? Se você for começar a pegar
todo o sistema, você vai perceber que aonde no nosso corpo, tá? Você pega o cérebro mais a nossa coluna, por onde passa o nosso sistema nervoso central dentro da medula e o feixe caudal, é mais ou menos a imagem do espermatozoide, que começa dali todo o nosso sistema. É uma carga, é uma vida. Por isso que quando a gente até morre, não tem mais uma onda elétrica, não tem mais a frequência cardíaca. Por quê? Até o nome é isso, né? Frequência cardíaca, né? Então, é muito interessante, porque nós começamos a compreender hoje, através da física quântica, e eu fiz, assim, todo o meu trabalho é desenvolvido em cima daquilo que a gente pensa e sente, mas isso está produzindo o quê? Uma frequência. Que frequência é essa? Então, vamos lá. Nós temos vamos dizer que André nasceu com uma bagagem para ser aprendida, curada, compreendida aqui nessa existência. Esses conteúdos que o André nasceu para aprender e curar, eles vão ter o quê? Um peso. Uhum. E esse peso, seja positivo ou negativo, eles vão trazer para você uma frequência, e essa frequência que vai ser emitida, ela vai começar a interferir no nosso coletivo, e vai sair uma onda elétrica, aí a Leila, que está próximo a André, que processa também dentro de si aquele conteúdo. Se eu estou triste, André está mandando uma frequência de tristeza, você vai eu vou potencializar capturar, vou potencializar, e a partir do momento que eu potencializo, eu entrei numa sintonia com o André. Uma sintonia, tá? E aí, se tiver mais uma outra pessoa, mais uma outra, então você observa a quantidade de sistema de crença de pessoas pensante. Você imagina o que é um coletivo. Uhum. Então, na realidade, nós estamos produzindo coletivamente a frequência da tristeza, a frequência da alegria, a frequência da raiva, a frequência do amor, a frequência da insegurança. Então, a gente vai fazendo links, associando. E é interessante e importante, acho que realmente esse assunto com que você está trazendo, que olha o que você falou do sistema de crença, você falou do coletivo, né, de influenciar outras pessoas. Então, acho que um ponto que a gente tem que deixar muito claro para as pessoas esse assunto, ele não é um assunto da modinha, ele não é um assunto bonitinho. É a maior capacidade que a gente tem e a maior responsabilidade, eu acho, né, que é o que a gente vai estar produzindo, né? Mas para a gente produzir, a gente precisa ter, né? Senão se a gente só tem tristeza, só tem raiva, a gente só vai produzir isso. Pois é, André. E tem uma coisa muito importante em cima disso, né? Que é a responsabilidade. A gente costuma transferir sempre a responsabilidade para o outro. E, na realidade, o nosso sistema de crença, ele está produzindo porque existe uma lei de atração. E o que é essa lei de atração? É verdade. É a sintonia que você tem com o outro. Agora, hoje a gente está escutando falar muito em narcisista, a gente escuta falar em determinados sintomas, e, na realidade, por que vamos dizer, uma pessoa forte profissionalmente, competente, inteligente, por que ela se atrai por uma pessoa com características narcisistas, né? Por quê? Por conta da frequência. Ela está precisando aprender sobre
o emocional dela, que ela não sabe dizer não. Ela vai atrair aquela frequência que vai permitir ela aprender a ser forte emocionalmente. Então, não é responsabilidade, porque o outro me enganou. Não. É a lei de atração. E não é o outro, não é o narcisista que tem que mudar. Não é a culpa só dele. E eu vou te pedir licença, mas você que falou duas coisas para mim que eu acho que a gente tem que pontuar, porque é muito importante para o pessoal entender. E que legal, olha, quando a força a frequência, a nossa capacidade de gerar essa frequência, ela é tão grande e é tão importante a gente tomar isso para a gente, esse protagonismo, né? Que você falou duas coisas importantes. Primeiro é o que é o nosso sistema de crença, que a gente vai falar mais dele, quer dizer, o que a gente realmente está se balizando. Na verdade, são até três. O segundo foi o que você colocou, o autoconhecimento. Então, eu preciso saber o que eu tenho e o que eu não tenho, porque senão eu estou me conectando a situações que podem não ser tão boas. É o caso do narcisista, né? E é muito normal na sociedade a gente querer acusar o outro. Ah, aquela pessoa lógico, aquela pessoa é doente, ela tem um problema, mas ela só vai atacar quem quer ser atacado, né? Então, para isso tem o autoconhecimento. E para mim o terceiro, que é muito importante, quando a gente entender esse sistema de crença, é o que eu posso fazer, mas o que o outro pode fazer, né? Então, eu lembro, vou até pegar uma vez um exercício que você me passou, e na época para mim, para minha esposa, e foi muito legal. Momentos que a gente às vezes começa a brigar, dentro do carro, por exemplo, isso aconteceu, e tem uma hora que a gente não sabe mais nenhum motivo, mas a gente está só aquela frequência, já veio só uma briga, né? E eu lembro que eu lembrei disso uma vez, eu olhei para ela e falei assim, porque a gente já não está mais, o motivo já se perdeu, né? A gente está aqui agora, já está rodando só numa frequência, então vamos cortar ela. E a gente parou, em teoria no auge de uma discussão, e a gente começou a rir um para o outro, e aquilo simplesmente passou, né? Simplesmente não aconteceu mais, né? Então, o quanto é importante a gente realmente entender a força que tem essa frequência, né? Porque não existe nada errado, André. Não existe uma pessoa errada na nossa vida. O que existe é aquilo que eu vim aprender. Qual é a frequência no qual eu estou desenvolvendo em mim? Por que eu fui atraída para A, para B e para C? Seja em que tipo de relacionamento for, né? Seja amizade, seja amoroso, seja profissional, seja na base familiar. Por quê? Quem são? Se a gente não começar a olhar dentro da frequência, tá? Começando pela nossa base, que é essa base? Que tipo de base? Eu acho até que você trouxe um materialzinho para ajudar um pouco a gente nesse entendimento, né? Pois é. Que tipo de base? Então, quem são meus filhos? Quem são meus pais? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Qual é a função que eles desenvolvem em mim? Qual é a frequência que eu vim através da compatibilidade com eles? Tá? Porque não existe um pai errado e uma mãe errada. Isso não existe. Nós temos a mania mesmo de falar que meus pais são assim, meus pais são assados, meus pais fizeram isso. E, na realidade, eu só vim com esse pai e com a sua mãe porque eu fui acolhido pela compatibilidade de pensamentos, sentimentos e atitudes daqueles pais. Então, eu trouxe aqui, olha só, André, vamos dizer que vamos colocar essa mochila aí como aquilo que nós trouxemos para ser trabalhado e desenvolvido aqui, aprendido, tá? Então, esses conteúdos, eles estão o quê? No nosso campo vibratório. Uhum. E a partir daí, nós, através do nosso sistema de crença, daquilo que a gente tem como valor, daquilo que a gente tem como verdade,
nós vamos ser guiados pela vida e vamos começar a fazer associações. Então, esse pensamento, né? Se eu tenho, por exemplo, um sentimento de abandono, tá? Então, eu vou emitir uma frequência de quê? O que vem acompanhando o abandono? Há um medo de perder, de ser abandonado, né? E aí, de que alguém vai me deixar, né? eu já acredito nisso, eu vou me comportar perante a minha vida me sentindo sempre abandonado, rejeitado. Então, eu vou emitir uma frequência do abandono. Se um pouco para isso, né? Normal, isso. Né? E aí, por quê? Porque eu estou sendo vítima. Ah, o meu pai me abandonou, ou a minha mãe me abandonou. Porque se você tem uma mãe, olha só como é que funciona isso em termos de frequência. Eu tenho uma mãe. Qual é a função da mãe? A primeira função da mãe é acolher. Então, ela acolhe aquele espermatozoide para dar materialidade a ele. Então, esse espermatozoide tem que estar compatível físico, mental, emocional e espiritual com aquelas funções que vão ser dadas. E aí, essa mãe tem que trabalhar. A criança nasce, essa mãe tem que trabalhar. Mas essa criança, por conta dessa compatibilidade, veio com a necessidade de aprender sobre o abandono. Aí o que vai acontecer? Esse abandono, a mãe está saindo para trabalhar, mas ela está abandonando? Não, ela deixou a vovó, ela deixou a babá, ela deixou alguém ou deixou a creche. Ela deixou para poder trabalhar. Mas essa criança, ela vai capturar essa emoção do abandono como uma traição. Minha mãe, a função da minha mãe é acolher, nutrir, desenvolver, ensinar, amar, cuidar. E aí, a minha mãe me deixou na mão de terceiros. Então, é caracterizado o abandono, só que isso é recalcado pelos sentimentos. E se a criança não tem noção que está acontecendo isso dentro dela. Então, ela vai se sentir traída por aquela que trouxe a vida. E aí tem um ponto importante, que é quando a gente coloca a história do autoconhecimento, que é a pessoa entender que ela tem essa... Eu não vou nem chamar de necessidade, mas essa oportunidade de desenvolver. E na maioria das vezes o que a gente faz é aumentar esse machucado. A gente já vem com um machucadinho para curar, né? Só que a maioria das vezes o que a gente faz é ir lá e machucar mais ainda para aumentar essa... Pois é. Quando eu estou pegando isso porque isso já é um pouco desse que a gente chama de autoconhecimento. Você entender que você tem, então é seu, para de transferir. De transferir isso para o outro, né? Isso. Então, aí o que vai acontecer? Essa criança vai seguir pela vida acreditando que a mamãe trabalhou, ela saiu para trabalhar, me deixava com vovó, mas vovó não é a mesma coisa que mamãe. Porém, ela vai pegar esse conteúdo do abandono e vai se vitimizar. Por quê? Porque nós acostumamos a transferir a responsabilidade sempre para o outro. Então, isso é uma frequência. Então, é uma frequência de quê? Para quê? Uma frequência que eu vou me conectar com pessoas que têm essa mesma vibração, só que de uma outra forma, porque tudo é inconsciente. Isso está acontecendo, mas é inconsciente. Eu estou fazendo associações. Então, quando a gente chega na adolescência, porque na infância, a primeira infância é recalcada. Agora, na adolescência, eu vou começar a experimentar, vai começar a ter experiências que essa criança vai ser desenvolvida em cima desses abandonos. Tudo ela vai dar como se tivesse sido abandonada. E quando ela percebe, caramba, não, poxa, eu acreditei até agora que na fase adulta ela vai ter condições
Normalmente, quando ela começa a ter que assumir novos papéis, e aí... E ela vai perceber, quando ela começa a trabalhar esse autoconhecimento, puxa, minha mãe se esforçou, minha mãe trabalhou pra caramba para me dar o melhor, para que eu pudesse ser a pessoa que eu sou. Então, por que eu tenho a sensação de abandono? Então, você vai começando a compreender que tudo que aconteceu foi necessário para que você pudesse entrar na frequência, aprender e curar. Então, é muito interessante que quando, por exemplo, nós emitimos essa onda elétrica e o André potencializa, porque ele também tem, então ele vai eu vou receber do André o quê? Uma onda eletromagnética, que significa uma onda potencializada. Então, eu duplico a minha sensação de abandono, tá? Então, aí com isso eu vou começar a fazer associações com o quê? Com outros conteúdos, tá? Abandono tem a ver com o quê? Traição. Traição tem a ver com contrariedade. Contrariedade tem a ver com o quê? Com raiva. E aí você vai fazendo associações. Essas associações, tudo vem em forma de frequência. E aí acho que tem alguns pontos acho que é importante a gente não deixar passar aí do que você está falando. Então acho que a primeira coisa é o autoconhecimento, a importância do que a gente já vem falando. Frequência é algo individual. Individual. Não terceiriza, o outro não tem nada a ver com isso. É seu. Mas a maior parte das pessoas tentam roubar essa frequência através de quê? De conteúdos negativos, porque se você está sorrindo, se você está feliz, pode incomodar o outro. Pode incomodar aqueles que estão tristes. E aí tem algumas coisas importantes aí também. Acho que primeiro a frequência ela é um poder quase, ela é uma força. É uma força. Então ela tanto frequência é uma força. Ela pode ajudar como ela pode incomodar. Então é importante você ter isso em mente. Um outro ponto que a gente tem visto muito hoje, acho que é importante, o como, isso que você falou, né? Quando eu me associo com pessoas que tenha, vamos dizer assim, se eu estou preso na frequência da dor ali, eu associo pessoas que também estão potencializando aquilo, eu fico facilmente vulnerável. E a gente vê muito isso hoje de pessoas que... Vou dar um exemplo, sem polemizar muito, mas se eu não tenho dinheiro para comprar papel e todo mundo começa a dizer que existe um problema para comprar papel, é muito fácil eu entrar nessa papel de vítima e querer começar a culpar alguém para... Quando, na verdade... Culpar a vida, né? Culpar a vida que está sendo desfavorável para ele. Eu diria que é uma inverdade que a gente pratica, ou uma verdade que a gente amplia demais, que somos todos iguais. Somos todos iguais biologicamente, mas mentalmente e com propósito, cada um vem com o seu. Né? É muito interessante porque a frequência ela vai definir os níveis de consciência e percepção. Entendi. Olha só, é a frequência que define o nível de consciência e percepções que você tem. Por quê? O que é percepção? Sistema de crença. Você vai perceber a vida de acordo com aquilo que você experimentou. Né? Então, nós vamos dar para nós aquilo que nós pensamos e sentimos. Isso nada mais é do que eu estou emitindo uma frequência. Se eu tenho o amor, a frequência do amor, ele vai me tornar mais consciente e vai me aproximar do todo. Olha que interessante. Amor aproxima ao todo. E se eu tenho a raiva, o ódio? Ele vai me distanciar da luz e vai me aproximar de mim mesmo, que aí vem o ego. E olha que legal que você está falando, que me veio aqui na cabeça, né? É outra verdade que criaram que a gente tem que acordar, né? O todo, a gente está aqui para ser todo mundo, tudo é bonzinho, só existe bondade. Quando a gente vê algo ruim, parece que é tudo contra a gente. Quando, na verdade, tudo é uma construção nossa, né? A construção do que eu quero para mim é minha.
E aí tem vou trazer algo para bem atual, né? Que algumas pessoas andam criticando, que essa história, tem pessoal que vende coisa de ser muito otimista, de ser... Quando, na verdade, não é bem isso que quer se dizer. As pessoas realmente, alguns dizem de forma errada. É você colocar... Se é uma frequência, se é uma energia... Eu brinco que é meio que uma... Se eu tenho um dinheiro e eu preciso apostar em alguma coisa, vamos dizer que chamar isso de frequência, eu vou tentar apostar no que eu quero ganhar. Se você decide apostar na dor, o que você quer ganhar é dor, né? Então, é uma decisão muito nossa. Então, quando às vezes se fala muito de otimismo, não está pedindo para ninguém ser alienado do que está acontecendo, mas simplesmente aonde você quer colocar a sua energia. Se eu quero que aquilo dê certo, não é que eu estou dizendo que vai dar certo de qualquer jeito, mas eu vou fazer o máximo que eu puder para aquilo dar certo. Eu vou gerar o máximo de frequência. Eu vou buscar informações, conteúdo que eu não tenho para aquilo ali poder dar certo. Então, é um pouco disso que a gente está... não sei se estou falando certo, Leila, mas que a gente está entendendo a importância de a gente realmente tratar esse assunto do nosso pensamento. E isso é a nossa cabecinha, né? Pois é, André. Lembra que eu falei que espiritualidade é o caminho para o autoconhecimento? Pois é. Você vê que a gente está vendo na ordem ali, né? Pois é, a gente nasce para nós termos a possibilidade de cura. Mas o que está acontecendo é que nós vamos repetindo padrões de vitimização. Porque o que é uma vitimização? É você ser vítima da vida e você não vai sair do lugar, porque você entra nessa vitimização por quê? Porque eu sou sofrido, porque eu sou triste, porque meu pai me abandonou, porque minha mãe me abandonou, porque o meu chefe, ele me rejeita, porque... Então ele vai ser uma frequência autodestrutiva. Então ele está mandando para o consciente dele o processo da autodestruição dele próprio. Então tudo vai ser regido no nosso sistema, tá? Quando eu falei que o amor, ele nos aproxima da luz, que ele nos aproxima do todo, olha bem isso. Uhum. Por quê? Porque você expande a sua consciência. Quando você começa a entrar numa frequência de baixa vibração, né, densa, como a raiva ou o ódio, você vai trazer você vai se distanciar desse todo, porque você só vai ter olhos para você. Porque tudo vai ter que girar no teu entorno. É porque você acredita, que aí entra o sistema de crença, né, e a fé, que você vai dar fidedignidade a essa verdade. Essa verdade vai ser absoluta. E quando ela é absoluta, o que vai acontecer? Ela não consegue enxergar o externo, ela só consegue enxergar aquilo que você tem, que você está produzindo. Então, aí você vai patina mesmo, porque você cocria uma realidade que é autodestrutiva para você mesmo. Por quê? Porque você não quer expandir, né? Expandir a sua mente. Expandir, por exemplo, quando a gente está falando de amor, olha quando a gente fala de amor, o que vem na nossa mente? Qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Quando a gente fala de amor. Bem a mãe, né? A gente lembra de luz, a gente lembra de Deus, a gente lembra da beleza, da natureza, isso que é tão importante, da ordem, de todo esse sistema. A espiritualidade ali, né? Porque é uma referência que a gente tem de... Então, quando a gente fala de Deus, a gente está falando do todo. Então, o que acontece? Quando a gente está falando do amor, a gente está falando de Deus. A gente está falando desse todo, de todo esse mundo e dessa compreensão, dessa hierarquia que é o nosso sistema. Porque você imagina, você tem uma ordem no sistema. Se você sai dessa ordem, o que acontece? Você cai. Uhum. E você quer ver uma coisa interessante, que é a sabedoria de mãe, né? Na frequência, né? É quando você está falando muito sobre um todo, né? Onde você está ali. E a mãe, já, mesmo sem saber, ela já pratica. Ela fala,
meu filho não anda com essas pessoas, não frequenta tal lugar. Na verdade, ela já está dando uma aula de frequência incrível. Isso. E a gente, às vezes, não quer ouvir, né? Infelizmente, a gente vê muito uso de drogas, né? E é muito difícil, se você pegar pegar em filme, realmente, ou quem já teve experiência, geralmente quem está usando, que o outro encosta, ele quer que você use também. Pois é, porque um exemplo bem ele quer clássico companhia para dar continuidade, que aquilo que ele está fazendo é legal. Entendeu? Ele quer uma parceria. Ele quer uma parceria. E essa parceria vai fazer com que eles, quanto mais o número, aumenta o número, maior... Mas você se sinta quase que acolhido e você acolhido fica ali. Nessa negatividade que é esse processo de autodestruição, né? Leila, esse assunto é maravilhoso e a gente começou a falar de sistema de crença, eu acho que tem muita coisa para a gente falar e eu quero também falar um pouquinho disso para as empresas, mas eu vou fazer um convite para a gente deixar isso para o próximo papo, porque esse já ficou longo, senão o pessoal fica com preguiça, tá? E a gente vou pedir licença, a gente vai encerrando aqui e agradecendo, foi maravilhosa a discussão. Obrigada, ainda tem muito André. mais, e a gente já vai falar mais disso também. E eu espero, né, que as pessoas que estiverem assistindo, eles possam falar um pouco, pedir, se eles querem que a gente amplie mais essa fala, né? Nós estamos aqui para isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigada. Valeu, gente. Grande abraço.